Boa noite, senhores vereadores, nossos visitantes e internautas. De acordo com o artigo 82 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicito à primeira secretária, Rosângela, a realizar a chamada em ordem alfabética dos nobres vereadores. Antoninha Maria Pelissari. Presente. Cássio Luiz Furtado Duarte. Presente. Devanir Molina. Presente. Ivanice Pereira Loyola. Presente. Ivo Patrício da Silva. Presente. Maristelvo Tenedini. Presente. Roberto Augusto Governo. Presente. Desculpa, Falou Divino. esqueci de você. Divino Dandolini. Presente. E Rosângela Cordeiro Mori. Presente. Realizada a chamada dos nobres vereadores e havendo aqui o número legal, declaro em nome de Deus aberta essa sessão. Hoje o texto bíblico é da nobre vereadora Antoninha Maria Pelissari. A sabedoria, artifício de tudo. Deus me permita falar com conhecimento. Os meus pensamentos sejam dignos dos que me foram concedidos. Deus é o guia da sabedoria e condutor dos sábios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ata ordinária número 30 de 2025, coloco a ata em discussão, coloco-a em votação. Os vereadores que concordam com a mesma, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. A ata foi aprovada pelos senhores vereadores. Ata ordinária número 31 de 2025, coloco a ata... obrigado. Ata extraordinária número 31 de 2025. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que concordam com a mesma permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. A ata extraordinária foi aprovada pelos senhores vereadores. Requerimento número 8 de 2025. Solicito à primeira secretária a leitura do requerimento. Requerimento número 08 de 2025, excelentíssimos senhores vereadores, este vereador, na condição de presidente da Câmara Municipal, comunica a vossas excelências que recebi o ofício número 182 de 2025, CEAGROS, solicitando apoio do Poder Legislativo Municipal em relação aos ofícios número 183 de 2005, que será enviado ao deputado estadual Adriano José, e ao ofício número 184 de 2025, que será enviado ao deputado estadual Evandro Araújo, todos de lavra do secretário municipal de agropecuária, senhor Luiz Henrique Lazarete, solicitando dos referidos deputados para que os mesmos entrem em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR, com o objetivo de requerer ao DR a limpeza e o manejo da vegetação na faixa de domínio da rodovia que liga o município de Ivatuba com os municípios de Doutor Camargo e Floresta, que além da limpeza e manejo da vegetação, a rodovia precisa de reparos no seu leito e necessita que o acostamento seja reformado e alargado. Na oportunidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios enviados a esta casa pelo secretário municipal da agropecuária, senhor Luiz Henrique Lazarete, para fins de aprovação deste plenário, com o envio de um ofício de apoio ao contido nos respectivos ofícios endereçados aos deputados estaduais Evandro Araújo e Adriano José, para que atuem junto às secretarias de governo do Estado do Paraná e Departamento de Estrada e Rodagem
para as providências requeridas nos ofícios do senhor secretário municipal de Agropecuária de Ivatuba, Estado do Paraná. Câmara Municipal de Ivatuba, aos 14 dias do mês de julho de 2025. Atenciosamente, Antoninha Maria Pelissari, vereadora, Rosângela Cordeiro Mori, vereadora, Devanir Molina, vereador, Ivo Patrício da Silva, vereador, Maristelvo Tenedini, vereador, presidente. Ofício número 182 de 2025, da Secretaria de Agropecuária. Solicito ao segundo secretário a leitura do mesmo. Ofício número 182 de 2025. Excelentíssimo senhor Maristelvo Tenedini, presidente da Câmara Municipal de Ivatuba. Assunto: solicitação de apoio legislativo para demandas junto ao DR do Paraná. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Agropecuária de Ivatuba vem por meio desse solicitar o apoio desta respeitável Casa Legislativa nas tratativas junto ao Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, visando o reforço e a priorização de duas demandas emergenciais e de extrema importância para a segurança viária de nosso município. A primeira refere-se à necessidade urgente da limpeza e manejo da vegetação localizada na faixa de domínio das rodovias que ligam Ivatuba aos municípios de Floresta e Dr. Camargo, em diversos trechos, há galhos e árvores secas muito próximas à pista, com risco eminente de queda, bem como vegetação densa invadindo as margens da via, comprometendo a visibilidade dos motoristas e aumentando drasticamente o risco de acidentes. Destacamos como ponto crítico o trecho do quilômetro 4.8 da rodovia entre Ivatuba e Floresta, conhecida como Serrinha. A segunda pauta trata da necessidade de reforma e construção de acostamentos nos mesmos trechos, bem como a implantação de recuos técnicos a cada 1 quilômetro, o que contribuiria significativamente para a segurança e a mobilidade dos usuários. Além disso, é fundamental a reforma de toda a base dos acostamentos existentes no município, que há anos não recebem manutenção adequada por parte do DR e atualmente se encontram em condições precárias. Há registros de buracos que ultrapassam 30 centímetros de profundidade, tornando esses espaços inseguros e impraticáveis para motoristas em situação de emergência. Para reforçar e ilustrar a gravidade dessas situações, anexamos a este ofício fotos e vídeos dos trechos mencionados, os quais demonstram com clareza os riscos e a urgência das intervenções solicitadas. Essas demandas já foram anteriormente apresentadas ao DR. Porém, diante da ausência do retorno efetivo, é necessário que o Executivo e o Legislativo Municipal se unam junto aos nossos deputados e lideranças políticas para cobrar providências imediatas e garantir a atuação do órgão competente. Contamos com o apoio desta Câmara Municipal no encaminhamento e o reforço desta pauta, que visa observar e promover a segurança de todos que transitam por essas importantes rodovias. Atenciosamente, Luiz Henrique Lazarete, secretário municipal de Agropecuária. Conceda a palavra aos nobres vereadores. Passa a palavra ao vereador Divino Dandolini. Senhor presidente, nobres vereadores, visitantes e internautas. É só para dizer que nesse final de semana a gente andando pela cidade, né, dando umas visitas a algumas pessoas que na campanha tiveram com a gente, e me perguntaram assim: o vereador, você falou que ia trabalhar para trazer recursos para Ivatuba e tal, e já se passou 6 meses, você não trouxe nada ainda, não conseguiu fazer nada. Eu quero dizer para as pessoas que
me abordaram, que eu fiz as indicações, eu estou esperando os projetos que serão feitos pela Prefeitura e que está sendo elaborado pela Prefeitura. Infelizmente, o campo de futebol vai ficar para um segundo plano. Por quê? Porque, na verdade, o campo de futebol está sem documentação e não tem como fazer o projeto sem essa documentação. Então, como não tem documentação, não tem como a Prefeitura elaborar o projeto. Fazer o projeto vai ficar caro para fazer o projeto, então vai ficar para uma segunda etapa. Então, eu já conversei com o deputado Cobra, repórter, e já cancelei esse meu pedido que eu tinha feito através de ofício do prefeito. E já estou trabalhando em cima de outras situações, né, de outros pedidos que eu tenho para a comunidade, e vou continuar fazendo meu trabalho pela cidade de Ivatuba. Já conversei com o Varley, já conversei com o Jean Carlos, vice-prefeito, e já conversei com a engenheira, a Natália, e ela está fazendo alguns projetos ali, e a gente está trabalhando em cima desse projeto, então. Eu quero dar minha solidariedade também nesse pronunciamento dos vereadores que fizeram sobre as estradas. Eu também já fiz um ofício endereçado ao deputado Cobra Repórter, solicitando as melhorias, lá foi em fevereiro, março, por aí. Eu fiz o ofício para ele, que os agricultores pediram para me fazer uma reclamação do asfalto nosso, principalmente dos acostamentos que não tem, e ainda foi pedido para ele tentar, junto ao DR, um alargamento da pista, do acostamento, e cada 1.000 metros ou 2.000 metros fazer uma saída para que as colhedeiras, quando vai passar, ela se encoste um pouco mais no lado do acostamento e libera a pista, porque realmente é uma pista muito complicada e é perigoso de acidente mesmo. Então eu apoio esse pedido aí que foi feito pelos vereadores, né, e pelo secretário do Agro, e quer dizer então que eu também fiz esse pedido junto ao deputado Cobra para fortalecer também mais junto pessoas trabalhando nesse sentido. Eu acho que trará benefício para a nossa cidade. Obrigado. Concedo a palavra agora ao vereador Roberto Governo. Senhor presidente, os demais vereadores, aqueles que nos assistem, o Bento, o João, boa noite. Só queria abordar alguns assuntos, senhor presidente. Queria agradecer o prefeito e o vice, chefe de gabinete, por ter elaborado um ofício pelo Executivo, enviado ao deputado Artagão Matos Leão Júnior, e eu enviei um ofício também, como tendo prerrogativa de vereador, pela Câmara, solicitando os recursos para que o Executivo possa adquirir uma ATI para que seja instalada na parte de baixo do Jardim Refúgio, atendendo toda a parte ali do referido bairro e a colônia mineira. Vamos esperar para ver o montante de recursos, para ver se dá para fazer mais alguma TI. Queria agradecer também à Secretaria de Obras. Semana passada ela nos atendeu lá, trocando as lâmpadas queimadas. Só na estrada municipal de Lixiquete foram 10 lâmpadas, ligação do EAP ao Jardim Refúgio. Uma outra coisa, senhor presidente, já faz algum tempo, eu sempre tenho uma explicação de que determinadas obras têm que chegar no seu devido tempo e ela vai sair. Hoje, vasculhando os meus arquivos lá na minha casa, 2 ofícios e uma indicação sobre uma obra. E se nós buscar aí nos anos anteriores, com certeza são vários. Conversando com o Executivo, parece que chegou o momento de fazer pavimentação asfáltica no acesso da PR-551, Adolfo Joaquim Sempre Bom, até o bairro. E aí o que acontece? Esse asfalto será construído até a faixa de domínio
não vai chegar bem a faixa de domínio, se não me falha a memória, são 15 metros a partir do meio do asfalto. Você tem a pista, a partir da faixa do meio, 15 metros ali. Agora, no futuro, a médio prazo, muito otimista que estamos chegando próximo da maturidade de se construir o trevo ali, obviamente com recurso vindo do Estado, uma parte do recurso do município, aí vai fazer a junção do asfalto ali com o acesso. Obviamente que o acesso será construído primeiro, né? Poderá se usar recursos próprios ali. Então a gente está otimista, aguardando aí, esperançoso que dê certo. Senhor presidente, muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Cássio Luiz. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a mesa diretora, todos que nos assistem pela transmissão e que estão aqui presentes no plenário. Na reunião de hoje, que é a última ordinária antes do recesso, a gente vai fazer a votação do projeto de lei complementar 053 de 2025, que veio da Prefeitura. Esse projeto corrige uma distorção que a reforma da Previdência do município, que foi feita em 2022, havia cometido, né, de pagar, a infelicidade de pagar menos que um salário mínimo para quem recebe pensão por morte, por servidor que contribuiu e então para os dependentes. Então a gente está fazendo essa correção, a Prefeitura agradecer, né, o senhor prefeito atendeu aí uma demanda que não era só da Câmara, mas também das famílias que estavam necessitando dessa revisão, né? Agradecer então ao prefeito, agradecer ao Fundo de Previdência. Durante a semana eu estive lá no fundo conversando com a Áurea, com a contadora do fundo. Ela me esclareceu ponto a ponto do projeto que veio para a Câmara, algumas dúvidas que a gente tinha, alguns pontos, assim, algumas questões que não vieram, não foram encaminhadas, mas foi tudo bem esclarecido. E eu tenho certeza, como eu já conversei hoje mais cedo com a vereadora Toninha, a gente está fazendo o melhor, tanto para essas famílias, para poder ajudar o município, né? E então a gente vai fazer a votação aí hoje. Eu acredito que todos vão votar de forma favorável, né? Inclusive a comissão deu parecer nesse sentido também. Foi comentado bastante de ofício aqui, e eu sei que nós vamos entrar no recesso, então eu quero aproveitar a oportunidade para comentar também. Eu havia encaminhado, né? Eu até falei aqui no plenário, um ofício para o secretário de Segurança Pública, falando a respeito da questão do policiamento ostensivo, né, da Polícia Militar aqui no município. E então eu encaminhei pelo e-protocolo, até o momento que eu acompanhei na data de ontem, o Tenente Coronel Pérez, do 32º Batalhão de Maringá, deu a sua resposta, né? Alegando que realmente o nosso batalhão está com, salvo engano, menos que 50% do efetivo necessário, que já tem outros pedidos feitos pelo batalhão para a Secretaria de Segurança Pública para reposição de efetivo de Polícia Militar, né? Então não é uma demanda só do nosso município, e eu repito aquilo que eu sempre falei: trabalhar com segurança pública, principalmente com policiamento ostensivo nas ruas, Polícia Militar, é um trabalho a longo prazo, né? Não adianta a gente falar que vai resolver do dia para a noite, de um mês para o outro, porque não vai conseguir. Talvez nem essa gestão consiga, eu espero que consiga, né? Mas a gente tem que sempre pedir, reforçar e usar a nossa voz, né? E mostrar que Ivatuba também tem essa necessidade, que a gente precisa de polícia militar nas ruas, né? Então, essa resposta ainda está tramitando, né? Mas eu acompanhei lá no e-protocolo, ela volta lá para Curitiba, depois eles encaminham de volta aqui para a Câmara, e acredito que assim que voltar o recesso, eu vou pedir para ser lida aqui no plenário, né? De forma certinha, colocar à disposição para os outros vereadores também. Mas dizer para a população que nos acompanha que a questão da segurança pública é urgente, é necessária, todos sabem disso, né, e não é de hoje, é um problema crônico de 15, 20 anos atrás, não é só de hoje, e que a gente tem se empenhado para tentar, no mínimo, amenizar os danos, né? Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Ivanice. Boa noite, senhor presidente, meus colegas, Lucas, professor Bento, sempre bem-vindo aqui, e o João, que está toda segunda aqui com a gente. Hoje eu gostaria de parabenizar
a Igreja Batista Renovada, pelo o evento de sexta-feira, que teve louvor, teve pregação, né, e teve um sopão para todos que participaram e para as pessoas também que não participaram. Então, essas coisas que as pessoas fazem, essas ações, aquece o coração da gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto mesmo. Falou que vamos fazer para ajudar, é comigo mesmo. Eu venho de uma mãe da Pastoral da Criança, então cresci ali na Pesagem, cresci visitando as casas com minha mãe, e eu fico muito feliz, né? E parabenizar as meninas, estava lá o pastor Michel, a Natália, a Évila, a dona Cleonice, a Ruth, que é uma das meninas das toucas da cozinha, que eu tenho certeza que capricharam na sopa lá. E eu vou fazer uma indicação verbal e depois que a gente voltar, eu vou fazer ela formalmente. Sobre as placas com os nomes das ruas aqui na cidade. A gente tem muita reclamação dos entregadores, muita reclamação. Semana passada, as meninas do A7, Nicinha, mas tive uma dificuldade para entregar a bolacha. Falei, meu Deus do céu. Ela falou, procurei uma rua, minha filha, e não achava a casa da mulher. Ela falou, daí ela manda o nome da rua e eu estou procurando o nome dessa rua e não acho. As placas estão desbotadas, realmente, essas placas, né, que são aí de alumínio, eu sei lá o que é aquilo, mas ali em Doutor Camargo, eles fizeram, o Cássio não gostou da minha opinião, não, pintaram no poste. Isso é de baixo custo, né, e é tinta, e é mais, vamos dizer assim, pode demorar mais para deteriorar, né, e é uma coisa mais fácil de se resolver quando desbotar, né. Então, é uma opção para a gente, porque os entregadores da Shopee, do Mercado Livre, eles, quando não manda a localização lá, às vezes não dá certinho, eles procuram pelo nome da rua e está tendo bastante dificuldade. Então, a reclamação das meninas agora, mas eu já tinha ouvido outras reclamações dessas placas aí, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Peço licença para fazer uso da palavra aqui. Boa noite a todos os vereadores, pessoal aqui presente, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Por incrível, vereador, eu conversei ontem com o vice-prefeito Jean a respeito dessas sinalizações, mas as de chão, né? Aquela esquina da praça da igreja ali, é uma sinalização já está apagada, e aí o condutor não sabe se para, se acelera, o que faz. Aí tinha falado com ele, ele falou, olha, infelizmente o processo de licitação acabou essa semana, então vai abrir o processo, e eu acho que vão incluir essa ideia, então já oficialize isso, né? E daí já pode estar fazendo não só as indicações do chão, as demarcações, mas também das placas. Em relação a postes de esquina, ou as plaquinhas, ou os postes, em Doutor Camargo, acho que já adotaram isso aí desde o início da gestão do Mineiro. Tem-se tido resultado pela a perturbação a menos no correio, que eu sou funcionário lá. As pessoas pararam de perguntar lá no correio, porque se localizam pelos postes onde tem cada nome. Só complementando a questão dos ofícios do agropecuário, o Luiz Henrique, da Secretaria da Agropecuária, Luiz Henrique me mandou uns vídeos hoje, e assim, é assustador, onde a gente tem beiradas de rodovia, o buraco é do tamanho dessa garrafa. É uma garrafa PET. Ele até tirou a foto e mostrou. Eu já encaminhei as fotos para o deputado e falei, olha, a providência não é para agora, é para ontem, né? Pode causar aí uma saída brusca numa noite escura, alguma coisa que acontece, e acontecer um acidente mais grave. Não só na rodovia para Doutor Camargo, mas também na rodovia para o Jardim Refúgio ali, consequência Maringá Floresta. Então, assim, unir forças, vereador, unir forças mesmo, né? Pegar o deputado que você tem como apoio, Roberto, Ivanice, enfim, todos, né, Cássio, e trabalharmos em cima para que essa rodovia seja realmente, pelo menos, recapeada na questão do acostamento. Ordem do dia. Projeto de lei número 11 de 2025, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 11 de 2025 em segunda discussão. Coloco em segunda votação
Os vereadores que concordam com o mesmo permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. O projeto de lei número 11 de 2025 foi aprovado pelos senhores vereadores. Parecer número 30 de 2025. Solicito à primeira secretária a leitura do parecer. Parecer número 30 de 2025 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 053 de 2025 do Poder Executivo, enviada à comissão em 7/7/2025, devolvida à Secretaria em 14/7/2025. Primeiro, relatório. Trata-se de projeto de lei complementar da iniciativa do Poder Executivo, datado de 24/6/2025, protocolo número 127/2025, de 27/6/2025, alterando dispositivos da lei complementar número 45 de 2028 e dando 22 e dando outras providências. A mensagem de lei complementar número 053/2025, subscrita pelo senhor prefeito Varley Versese, alega que as alterações propostas visam assegurar que o valor da pensão por morte não seja inferior ao salário mínimo nacional vigente, além de promover a atualização dos critérios para a base de cálculo da pensão por morte e adequar as regras para a concessão de aposentadoria especial ao servidor, que seja pessoa com deficiência. O referido projeto foi lido em plenário na data de 7/7/2025 e encaminhado na sequência para apreciação da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, sem pedido de tramitação com urgência. O senhor Sérgio Luiz Giacomini, advogado desta casa, manifestou-se no parecer jurídico 7/7/2025, pela regular tramitação da proposta no Legislativo, desde que apresentado estudo atuarial demonstrando o impacto financeiro e a viabilidade do regime próprio de previdência social com as alterações propostas. Também recomendou a aplicação retroativa dos efeitos para evitar a violação a direitos adquiridos pelos dependentes, além de ponderar que não foi encaminhado para análise do Legislativo os pareceres contábil e jurídico e de impacto financeiro ao Fundo de Previdência Municipal. Segundo, análise da matéria e apontamentos. Compulsando o projeto de lei complementar número 053 de 2025, observa-se que a matéria busca promover alterações na lei complementar número 45 de 2022, que institui a reforma da Previdência no regime de previdência social dos servidores municipais e consolida a legislação previdenciária. O artigo 1º do projeto de lei complementar prevê a revogação da linha D do inciso 5 do artigo 12. Tal artigo define as regras para a concessão de aposentadorias, sendo que o inciso 5 trata sobre a aposentadoria especial e a linha D dispõe sobre a possibilidade de aposentar aos 55 anos de idade para mulheres e 60 anos de idade para homens, independente do grau de deficiência. Com relação ao artigo 2º do projeto, pede-se a revogação do parágrafo único do artigo 16 da Lei Complementar, número 45/2022. Tal parágrafo trata sobre a regra de cálculo para a concessão da aposentadoria especial, prevista no inciso 5, a linha D do artigo 12. Neste sentido, ocorrendo a revogação prevista no artigo anterior do plano municipal, ou plano de lei complementar, projeto de lei complementar, deve-se extinguir, por consequência, os efeitos do artigo 16,
Parágrafo único. A mensagem de lei explica, de forma breve, que a alteração pedida considerou a legislação federal pertinente com o objetivo de garantir maior segurança jurídica, isonomia e respeito às particularidades desses servidores. Vale mencionar que o texto não indica a qual legislação federal faz referência, sendo possivelmente a emenda complementar número 103/2019. O artigo 3º do projeto de lei complementar, por sua vez, dá nova redação ao inciso 2 do artigo 21 da lei complementar, número 45/2022. Tal artigo dispõe sobre as regras de cálculo para a concessão de pensão por morte aos dependentes de servidores ativos, sendo que o inciso 2 prevê que o dependente perceberá o valor que o servidor teria direito se fosse aposentado, por incapacidade permanente na data do óbito, no caso de servidores ativos. A nova redação diz que, caso o servidor esteja em atividade, o valor será calculado sobre a sua remuneração de contribuição prevista no parágrafo 8, artigo 49 do projeto de lei 45/2022. A mensagem de lei alega que a alteração discutida no parágrafo anterior promove equidade e justiça previdenciária, não apresenta as vantagens da nova forma de cálculo e nem o impacto financeiro que tal mudança promoverá. No que tange o artigo 4º da proposta, pede-se nova redação ao artigo 21, parágrafo 1º da Lei Complementar 45/2022, assegurando que o benefício da pensão por morte não poderá ser inferior a um salário mínimo. A redação em vigor já garante que a pensão por morte não seja menor que o salário mínimo nacional, desde que o dependente não tenha outra fonte de renda formal. Entende-se que tal alteração está em consonância com a Constituição Federal. O artigo 5º do projeto de lei complementar consta que a proposta entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos benefícios concedidos na vigência da Lei Complementar número 45 de 2022. Compreende-se, por esta via, que a propositura gerará efeitos retroativos, como recomendado pelo senhor advogado do Legislativo. A comissão entende que, apesar das recomendações consignadas ao parecer jurídico do senhor advogado desta Casa Legislativa, o projeto de lei complementar número 053/2025 encontra-se em condições de seguir ao plenário, que promoverá o devido debate sobre os apontamentos elencados nesta oportunidade. Destaca-se que a Comissão de Justiça e Redação reserva-se ao direito de delegar responsabilidade para a Comissão de Finanças e Orçamento, a respeito da ausência do parecer contábil e do estudo do impacto financeiro no Fundo de Previdência do município. Terceiro, voto da comissão. Ante o exposto, esta comissão manifesta-se de forma favorável à tramitação da proposta no Legislativo e pela aprovação da matéria por parte do plenário, não havendo qualquer objeção quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao aspecto lógico e gramatical da proposta. É o parecer. Secretaria da Câmara Municipal de Ivatuba, aos 14 dias do mês de julho de 2025. Cássio Luiz Furtado Duarte, presidente. Antoninha Maria Pelissari, relatora. Divino Dandolini, membro.
Projeto de lei número 53 de 2025. Súmula. Altera dispositivos da Lei Complementar 45, número 45, 2022 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 53 em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que concordam com o mesmo permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. O projeto de lei complementar número 53 de 2025 foi aprovado pelos senhores vereadores. Em breve teremos uma sessão extraordinária. Agradeço aqui a presença dos nobres vereadores, visitantes e internautas e, em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.